Bem-vindo, Juliano. Está na hora do almoço já, né? Mas vamos. Mas a gente vai tomando café o dia inteiro aqui. Prazer estar com vocês, viu, pessoal? Eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que vai ter uma festa da Fórum de aniversário de vários integrantes da Fórum, entre eles, Renato Rovai. Que dia que é teu aniversário, Rovai? 19 de novembro mesmo, no dia da festa. No dia do segundo turno da Argentina, estarei em Buenos Aires acompanhando lá a luta contra a extrema. Que legal. Mas exato. De lá, muitos beijos e abraços. Vou te ligar lá para pegar bastidores aí. Já marca aí, Odri, com o Juliano depois para contar a vitória. Porque... Aliás, Juliano, vamos começar por aí. Você assistiu o debate do Javier Milei com Massa? Eu assisti depois que aconteceu, Rovai, ao vivo. Eu estava voltando de Porto Alegre, tinha passado o final de semana lá com a família e acabei não pegando porque voltei no horário do debate, mas depois assisti vários trechos. Eu acho que a estratégia do Massa foi uma estratégia muito inteligente. Eu não sei se até me lembrou aqui, não sei se vocês vão recordar, os nossos ouvintes e espectadores da Fórum, um episódio que aconteceu na eleição de 2022 aqui no Brasil, no debate entre o Onyx Lorenzoni e o Eduardo Leite, se eu não me engano, lá no Rio Grande do Sul. Né, que o Eduardo Leite pergunta qualquer coisa para o Onyx Lorenzoni, candidato do bolsonarismo, e ele responde alguma coisa, ele não sabia do que o Eduardo Leite estava falando, e ele fica empurrando de volta para o candidato, e eles ficam num jogo de empurra. Ficou uma situação um pouco cômica, mas que no fundo, revelou o completo despreparo do Onyx Lorenzoni, que vinha muito bem do primeiro turno, era uma candidatura muito competitiva, muito forte. Ele que foi ministro de Políticas Sociais, ministro da Casa Civil, enfim, ocupou uma série de cargos no governo Bolsonaro. E essa exposição que o Eduardo Leite promoveu constrangeu uma parte dos eleitores indecisos de votarem no Onyx Lorenzoni, que garantiu a vitória do Eduardo Leite. Eu acho que a estratégia que o Sérgio Massa usou no debate não é só isso, a estratégia é mais complexa, mas ela também expressa essa tentativa de expor para o eleitor indeciso, para o eleitor que não tem certeza do que vai fazer, os limites do Milei, a sua incompetência, essa coisa burlesca que é a extrema-direita argentina, o libertarianismo argentino. Então, acho que foi uma estratégia inteligente. Eu estou em contato com a campanha do Sérgio Massa, não tive acesso a nenhuma pesquisa, nenhum levantamento mais interno deles esses dias, mas havia um otimismo. Logo depois do primeiro turno, com a vitória do Sérgio Massa no primeiro turno, 36% a 30% em relação ao Milei, houve uma certa euforia. E isso desmobilizou parte da campanha do Sérgio Massa. Então, ficaram ali uma semana, 10 dias comemorando a vitória, enquanto o Milei se reorganizava, buscava apoios, construiu aliança com a Patrícia Bullrich, com o Macri, etc. E o kirchnerismo perdeu o terreno. E as primeiras pesquisas que começaram a sair, pesquisas mais internas, mostraram o Milei, em alguns casos, até na frente do Sérgio Massa. Eu acho que houve uma remobilização nesses últimos dias. O debate é parte desse processo de remobilização. E vamos ver como é que vai ser agora no final de semana, né? Dá para acontecer qualquer coisa. Não vou ser eu que vou cravar aqui o resultado da eleição, mas acho que há uma boa chance do Sérgio Massa vencer e evitar a tragédia que seria a vitória do Javier Milei. Não que eu seja nenhum entusiasta também do Sérgio Massa, tem uma série de problemas essa candidatura, mas, óbvio, nada se compara ao que poderia ser a vitória de um sujeito como o Milei, que em alguns aspectos é pior que o Bolsonaro, viu, gente? Se é que é possível, tá? Em alguns aspectos, se ele levar o programa que ele está defendendo na campanha, as últimas consequências, isso pode levar a Argentina a um completo isolamento, enfraquecer ainda mais um país que já vive uma crise prolongada há vários anos, né? E aí a levar a uma crise fulminante que ou vai fazer com que ele tenha que sair do cargo, ou vai fazer com que ele feche, né, vá para uma atitude mais radical e feche o sistema. Né? Que aqui a gente agora está vendo, né, Juliano, depois das CPIs, de todo esse processo, que bateu na trave. Né? Quase deu certo. Por pouco nós não vivemos uma ditadura no Brasil hoje. Nesse exato momento, nós estaremos vivendo uma ditadura. Na Argentina, você acha que eles têm mais capacidade de reação em relação a isso? Os militares estão com o Milei? Você tem informação a respeito disso? Não, sobre a relação dos militares com o Milei, não, vai. Mas
compartilhando algumas impressões e até alguns dados, né? Tem uma pesquisa latino-americana que se faz já há vários anos, que chama Latinobarômetro, que é uma pesquisa que compara perguntas de natureza política sobre confiança no sistema democrático, avaliação sobre ditadura, confiança nos partidos políticos, apreço à democracia, ou seja, há todo um capítulo dessa pesquisa que chama Latinobarômetro, que é feita normalmente em 30, 25, 30 países, a cada 2, 3 anos, uma espécie de grande censo, né, sobre democracia na América Latina. E o último Latinobarômetro mostra ainda que a Argentina ainda é um país com alto nível de confiança na democracia, ou seja, de preferência pela democracia, tá? É claro que sempre que a gente tem uma crise política, como aconteceu, por exemplo, no Chile, o Chile era o país com os melhores índices de aprovação da democracia como sistema político. Aquela velha pergunta do Churchill, né? Você considera a democracia a melhor forma de governo, né? Nessa pergunta, o Chile tinha os melhores índices. Depois da crise social de 2019, baixou vertiginosamente o índice de aprovação na democracia e voltou a ter gente defendendo mais abertamente a ditadura do Pinochet e o regime autoritário. Na Argentina, continua tendo um nível bastante razoável de apoio democrático. É uma sociedade politizada, eu diria que é uma sociedade mais politizada do que a brasileira, tá? Com um movimento social bastante ativo, assim como no Brasil, mas em alguns setores até mais ativo do que no Brasil. O sindicalismo argentino, por exemplo, tem um nível de atividade política mais intenso que o sindicalismo brasileiro já há vários anos, né? E, diferente do Brasil, a Argentina enfrentou a ditadura militar, enfrentou esse passivo histórico. Óbvio que com idas e vindas, com avanços e retrocessos, mas a Argentina puniu os seus torturadores, colocou na cadeia os membros da junta militar, né? Dos ditadores argentinos foram presos, mesmo que com idas e vindas, né? Como mostra aquele belíssimo filme com Ricardo Darín, Argentina, 1985, mas houve um enfrentamento, e a partir desse enfrentamento, por isso a importância da memória, a importância de se enfrentar o passado, de reconstruir a memória sob bases democráticas, como a Alemanha fez depois do nazismo, como a Argentina fez depois da ditadura, né? E outros países fizeram também. Então, no caso argentino, acho que isso foi decisivo para manter um nível de aprovação da democracia, ainda, veja o paradoxo, que haja um nível de desconfiança com os partidos, com o sistema político. Há um nível de rechaço, de rejeição ao sistema político na Argentina inédito, e é por isso que o Javier Milei cresce, porque ele aparece como alguém de fora do sistema, de fora do regime político. Ele fala a casta política, né? É preciso enfrentar a casta política. Quem é que falava de casta política? Gente, é igualzinho, né? Ele repete a mesma fórmula, né? Mas quem é que falava de casta política, vocês lembram? Era o Podemos da Espanha, era o Manuel Castells, era a esquerda que falava contra o establishment, contra o sistema. E agora é a extrema-direita, porque a extrema-direita entendeu que nós estamos vivendo um período histórico no qual a democracia liberal, os sistemas políticos estão em crise, porque não conseguem resolver o problema da desigualdade econômica, da falta de transparência, da falta de democracia, da corrupção, etc. Então, ele está surfando nessa onda. Então, a Argentina vive esse paradoxo. Você tem índices elevados de confiança democrática, de confiança na democracia, pouca gente querendo a volta da ditadura, mas você tem um descrédito grande com o sistema político, os partidos tradicionais. Vamos ver o que vai acontecer, mas acho mesmo, Rovai, para ir direto aqui a resposta, que não há, pelo menos nesse momento, num caso de vitória do Milei, o risco de uma aventura de fechamento do regime político, pelo menos no primeiro momento. Agora, ele tem atacado até a questão dos desaparecidos, né, mortos na ditadura. Ele tem atacado símbolos da Argentina, como Maradona, atacado o Papa. Defendido a Thatcher. A Thatcher, né, com toda essa questão das Malvinas. Como que pode ele conseguir tanto apoio aí, tanto, né, resultado tanto eleitoral aí, com esses ataques todos? É que eu sempre digo, Dri, o que pavimenta aventureiros como o Milei, como o Bolsonaro, como o Cast lá no Chile, como o Paraguai ou Cubas lá no Paraguai e outros tantos, é a frustração das pessoas com a política. E quando essa frustração é alimentada também por parte da esquerda, da centro-esquerda, isso fica mais difícil ainda, porque a esquerda, historicamente, é a força de contenção do avanço do fascismo, da extrema-direita. É a força que defende a democracia, que defende os direitos humanos.
Quando a esquerda é parte, vista pela sociedade como parte do problema e não da solução, é que se pavimenta esse tipo de aventureiros. No caso da Argentina, há uma frustração com os resultados do governo do Alberto Fernandes, né? Que eu não tenho dúvida, é um governo melhor do que se fosse, por exemplo, o governo do macrismo, mas um governo com muitos problemas e muitas dificuldades. Então, isso também pavimenta o caminho para aventureiros desse tipo. Por isso que eu defendo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente faça todo o esforço necessário, ajude o presidente Lula, ajude o governo Lula para cumprir o programa que foi eleito nas urnas. Porque o programa que foi eleito em 2018 é um programa de reconstrução dos direitos sociais, de defesa da soberania, de uma política ambiental que enfrente o aquecimento global, de soberania do Brasil frente às potências internacionais, né? De reindustrialização. Se esse programa for cumprido, eu acho que a gente afasta o risco de uma frustração. Se esse programa começa a ser sabotado pelo Centrão, pelo ministro A, pelo ministro B, pelo medo de impeachment, etc. e tal, isso tudo vai fortalecendo a narrativa da extrema-direita de que não dá para confiar em ninguém, de que nenhum político é confiável. Então, eu acho que no caso argentino, como no caso brasileiro, como em qualquer lugar do mundo, a esquerda tem a obrigação de ser o vetor da insatisfação social para um processo de mudança, né? Não é possível que a gente seja mais pró-sistema, pró-establishment, pró-ordem do que a extrema-direita. Que a extrema-direita seja mais crítica ao sistema político do que a gente. Não é razoável isso, até porque é falso, né? Eles são um subproduto desse sistema político que levou tanta gente à exclusão, à fome e à miséria. Então, eu acredito que, no caso da Argentina, o Milei está surfando nessa insatisfação, que é bastante forte, mas aos poucos vai também cometendo esse tipo de erro, né? Como se desconectar um pouco dos valores do povo argentino, que adora o Papa, que adora o Maradona, que adora o futebol. Ele disse outro dia numa entrevista que detesta futebol, né? Então é o tipo de coisa que nos ajuda. Juliano, como é que você viu aí o posicionamento do Lula nessa crise toda de Israel e Palestina, nessa guerra, nesse genocídio? Como você tem visto o posicionamento do governo brasileiro? Eu entendo que o governo precisava até conseguir trazer todos os brasileiros e brasileiras que estavam lá em Gaza, ter uma postura comedida em termos de avaliação política do que está acontecendo em Gaza, né? Eu acho que foi correta a posição do governo de priorizar o resgate dos brasileiros que estavam lá, dos brasileiros e das brasileiras, ao mesmo tempo em que no Conselho de Segurança da ONU ia fazendo movimentos para constranger Israel. Então, eu acho que foi uma combinação de duas frentes de combate. Uma da diplomacia brasileira no Conselho de Segurança da ONU, está sendo presidido pelo embaixador Mauro Vieira, pelo nosso ministro de Relações Exteriores, e a outra frente humanitária, digamos assim, que é salvar os brasileiros e levar alimentos para quem está em Gaza hoje sem água, sem comida, sem energia, sem nada. Eu acho que foi correta essa opção, tá? Mas me parece, Rovai, Dri, que a gente entra agora numa nova etapa. Os brasileiros já foram resgatados, né? E acho que o governo brasileiro agora, especialmente eu ouvi agora o finalzinho aqui da fala do Pedro Serrano, da conversa de vocês com o nosso querido Pedro Serrano, e o Pedro também dizendo que era importante que o governo desse uma resposta mais dura, mais contundente ao embaixador de Israel. Eu acho que nesse momento é preciso subir o tom, porque me parece que a simples via diplomática não vai funcionar. Israel está blindada pelas grandes potências internacionais, está blindado pelos Estados Unidos, está blindado pelo Reino Unido, está blindado por outros países, né? E, portanto, apenas pedir uma moção no Conselho de Segurança, apenas aprovar uma moção na Assembleia Geral da ONU, não será suficiente. Eu defendo que, além da via diplomática, haja uma frente de países, de estados, que promovam um processo de isolamento econômico, político e militar de Israel. Portanto, parem de comprar e parem de vender armas para Israel, parem de importar e parem de exportar produtos de Israel, né, e fortaleça a denúncia internacional. Um pouco o que foi feito nos anos 80, nenhum de nós aqui vai lembrar, porque éramos todos muito jovens, até o Rovai, nos anos 80, contra o regime do apartheid na África do Sul. O regime do apartheid... lembro. Você lembra, né? Eu era jovem, você tem razão. Eu tinha uns 15, 16 anos e eu me lembro do dia que caiu o apartheid na banca de jornal. Estava escrito Peter Botha, né? Se não me engano, era o presidente, cai na África do Sul. E era assim, a mídia liberal, por muito tempo, né, a mídia tradicional,
tratou o regime do supremacista branco lá como um regime democrático, da mesma forma que trata Israel agora como um Estado não colonialista. Exatamente. Então, eu estou nessa tese, Israel não vai parar de massacrar, de perseguir, de acossar os palestinos que estão em Gaza e também na Cisjordânia, apenas com movimentos diplomáticos. Israel ignorou o acordo que foi feito em 1992 em Oslo para a criação dos 2 estados. Sabotou sistematicamente esse acordo até aqui. Então, se não cumpriu o principal, por que vai cumprir o secundário? Né? E nós já sabemos, já vazou documentos do Estado israelense mostrando que o plano é limpar Gaza, tirar Gaza do mapa, jogar todos os palestinos para o Sinai, para a Península do Sinai no Egito, construir tendas e criar um grande campo de 2 milhões de refugiados no Sinai e extirpar Gaza, simplesmente, né? Incorporar Gaza ao território israelense. Isso é o que o governo de extrema-direita do Netanyahu está querendo fazer. Então, me parece que, assim como a tática em relação ao apartheid na África do Sul nos anos 80 foi eficaz na medida em que isolou economicamente, só para dar um exemplo, só o boicote, por exemplo, a compra do ouro sul-africano gerou um problema de entrada de divisas que trouxe uma série de inconvenientes para o regime do apartheid e que acelerou o processo de transição. Então, me parece que o governo brasileiro foi muito correto até aqui, prioridade na ajuda humanitária aos brasileiros e na condução diplomática de uma condenação ao Estado de Israel no Conselho de Segurança da ONU, mas acho que agora deveria entrar numa outra fase. Uma fase de não só condenação política, diplomática, ao que Israel está fazendo em Gaza, ao massacre que está cometendo em Gaza, mas também liderando um movimento de isolamento econômico, político e militar de Israel, que é o que está faltando para que Israel comece a sentir na prática os efeitos da sua agressão colonialista. E mandar o embaixador do Brasil, de Israel e do Brasil embora, você acha que pode ser também depois daquela afronta da semana passada? Não, medida simbólica importantíssima, Adri. Eu não acho que isso vai ter impacto, claro, no que está acontecendo em Gaza, mas acho que é uma resposta importante, uma resposta mais corajosa do governo brasileiro, né? Você expulsar o embaixador ou retirar as credenciais dele não representa a ruptura das relações diplomáticas, importante que se diga, né? Ruptura é quando o Brasil fecha a sua representação diplomática em Israel e informa Israel que não vai permitir mais representação diplomática no Brasil. Expulsar o embaixador não é isso. Expulsar o embaixador ou retirar a credencial do embaixador é dizer este indivíduo não é mais bem-vindo para representar o Estado de Israel no Brasil. É uma medida muito forte, não é uma medida qualquer, tá, gente? Não é assim uma coisa como chamar o embaixador para consultas, que é uma coisa que se faz sempre, né? É o primeiro. Chamar o embaixador para consultas é a escala 1, digamos assim. Você quer demonstrar que está insatisfeito com alguma coisa. Convidar o embaixador para se retirar ou retirar a credencial já é escala 3, 4, né? Escala 5 é romper relações diplomáticas. Eu acho que há justificativas com o que aconteceu aqui no Brasil semana passada para rompimento de relações diplomáticas. Mas acho que não é essa a posição que predomina hoje no governo brasileiro, de modo que convidar o senhor embaixador para dar o fora daqui seria uma medida simbólica, importante, que demonstra que o Brasil está mudando os termos da conversa com Israel e com quem quer que tente influenciar na nossa dinâmica interna aqui. Olha só, tem um superchat aqui do Daniel Miage, as pessoas, o povo quer saber. O povo quer saber. Juliana, quais são seus planos políticos? Pretende se candidatar a deputado estadual, federal ou senador? A esquerda precisa de você no Congresso. E aí, Juliana? Obrigado pela confiança aí, antes de mais nada, tá? Não, os meus planos, por enquanto, gente, primeiro, o Renato Rovai já sabe, a gente está preparando um programa, né, um programa de debates que vai ao ar na Fórum. Daqui a pouquinho a gente vai ter novidades. Eu vou guardar essa informação por mais um tempo, porque a gente vai fazer um super lançamento. Então, vai ter um fronte de trabalho político, que é na comunicação. Comunicação também é política, e vocês fazem isso muito bem aqui na Fórum, Dri, Rovai. Então, a gente quer fortalecer a comunicação independente, quer fazer da comunicação também uma trincheira de resistência democrática e de defesa dos interesses do povo brasileiro. Então, estamos trabalhando para botar esse projeto de pé, já vai dar bastante trabalho, vocês sabem que a comunicação não é uma coisa simples de estruturar. Estou organizando um instituto, o Instituto Futuro, que está organizando, que é o grande promotor e impulsionador da Rede Futuro, uma rede
latino-americana de lideranças políticas de esquerda, uma rede que está hoje, faz parte de vários senadores, ministros, deputados, dirigentes partidários, que representam essa nova esquerda que está ascendendo na América Latina nos últimos anos, gente do Brasil, da Colômbia, Argentina, Uruguai, Peru, Chile. A gente já fez o nosso primeiro encontro em Santiago, vamos fazer o segundo encontro agora em Bogotá, no próximo mês de fevereiro. Também me dá bastante trabalho, porque é uma militância internacional que eu valorizo, que eu acho muito importante. E, claro, a minha tarefa política mais importante é ajudar a eleger Guilherme Boulos, prefeito de São Paulo. Eu estou na coordenação de campanha do Guilherme Boulos. Então, até lá, Daniel, essas são as tarefas que estão colocadas. Depois de 2024, 2025, a gente começa a pensar quais são as tarefas que nos aguardam aí. Mas até lá, é eleger o Boulos prefeito, colocar o nosso instituto para funcionar aqui e organizar o nosso programa aqui na Fórum. Olha aí, galera, novidades em breve. Quem está aqui em primeira mão, né? O Juliano, teremos novidade em breve. E, Juliano, seu recado final, a gente já está aí caminhando para o final da entrevista. Mas ainda tem Fala Rovai. Juliano, deixa eu te falar uma coisa. O teu programa não vai poder ser mais às 11 da noite. Porque agora, 11 da noite, a gente tem aqui o Gustavo Conde com a gente. O Conde agora está com a live dele na Fórum. Então, você tem que escolher outro horário. 11 da noite não dá mais. Tá ótimo, eu queria fazer às 11 da noite mesmo. 11 da noite eu quero estar fazendo outra coisa, meu amigo. Só o Conde, velho. E deu 20 mil de audiência ontem. O cara é um mágico, Deus. O cara consegue fazer uma baita audiência às 11 da noite. Muito bom, muito bom. Bom, só dizer que estou super contente de estar de volta aqui na Fórum. Deixar um abraço para o meu querido Rovai no domingo. Infelizmente, não vou poder estar lá para te dar um abraço pessoalmente. Mas o Rovai sabe que você, além de um grande amigo, é um cara que tem toda a minha admiração da nossa galera aqui no pessoal também, pelo trabalho que vocês fazem aí na Fórum. Manter um veículo de comunicação independente, politizado, crítico, nas condições atuais, absoluta concentração da comunicação no Brasil nas mãos de poucos atores aí, é um ato de coragem, é um compromisso militante com a transformação. Então, parabéns aí a Fórum, parabéns você, Rovai, pelos seus 45 anos aí no próximo domingo, e espero que a gente possa se encontrar em breve aí, galera. Valeu, meu irmão. Sabe que a recíproca é verdadeira, né? Valeu, então, Juliana. Estamos aí, aguardando novidades suas. Exatamente. Em breve. Em breve. Valeu, Juliana. Valeu.